Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Pit e é um prazer ter você aqui comigo. Se você quer aprender matemática ou física de uma forma fácil e simples, você está no canal certo. No vídeo de hoje você vai aprender a construir o gráfico da função de primeiro grau e a interpretar alguns pontos específicos desse gráfico, e também a ver como é que essa função se comporta num gráfico. Vamos lá? Para começar, então, nós vamos fazer o gráfico da função f de x igual a x. É uma função polinomial do primeiro grau, porque o x tem o expoente 1. Então, ele não aparece, mas ele está aqui, grau 1. Então, é uma função do primeiro grau. Para quem não assistiu ainda o vídeo 1 de função do primeiro grau, aconselho que assista para pegar todos os detalhes e para saber algumas coisas que eu vou falar aqui, que eu já falei no primeiro vídeo, então é bom que assista para você pegar o conteúdo desde o início. Nós vemos que o f de x igual a x, ele tem na frente do x, não aparece, mas tem o 1. Então, nós sabemos aqui que o a, que é o coeficiente angular dessa função, vale 1. E o b, que é o coeficiente linear, vale 0. Não tem o coeficiente linear. Outra coisa que a gente sabe, apenas olhando para essa função e analisando o coeficiente angular, é que ela é uma função crescente. Por que ela é uma função crescente? Isso aqui eu também falei no outro vídeo. Ela é uma função crescente porque ela tem o a, que é o coeficiente angular positivo. Então, o esboço desse gráfico vai ser uma reta, porque a função de primeiro grau, o gráfico dela sempre gera uma reta, e vai ser uma reta crescente, uma reta subindo, né? Uma reta com inclinação voltada para cima, porque o a, que é o coeficiente angular, é positivo. Então, se o coeficiente angular fosse negativo, nós teríamos uma inclinação voltada para baixo. Então, também isso a gente pode determinar apenas olhando para aquela função, para a lei de formação da função. Lembrando outra coisa que a gente pode falar da função, apenas olhando para ela, é que nós temos assim, ó, quando você tem f de x igual a x, você tem que saber que você tem y igual a x. Olhou para a função, enxergou f de x, tem que saber que f de x é uma notação e é a mesma coisa que y. F de x igual a x é a mesma coisa que escrever y igual a x. Por que é importante, né, quando a gente vai construir o gráfico, principalmente, é enxergar que isso é y igual a x? Porque a gente vai construir o gráfico, então a gente vai colocar isso num plano cartesiano. No plano cartesiano, a gente vai usar o eixo horizontal como x e o eixo vertical como y. Então, é importante que a gente tenha as incógnitas x e y, uma envolvendo a outra, né? Elas envolvidas na nossa função, na nossa equação, para a gente conseguir achar os pares ordenados, porque nós vamos atribuir valores para x e vamos encontrar respectivos valores para y. Com isso, nós vamos montando pares. Esses pares eles irão para o gráfico e a união de todos esses pontos, porque os pares eles formam pontos no plano cartesiano, e a união de todos esses pontos vão nos dar um desenho, que no caso da função de primeiro grau, este desenho ele gera uma reta. Então, agora, que pontos a gente vai utilizar para fazer essa equação, né? Para gerar o desenho desse gráfico, né? Para gerar o gráfico desta função. Eu falei num estudo sobre gráficos, sobre construção de gráficos, que também tem no canal, que eu gosto de atribuir valores simétricos. Eu gosto sempre de pegar o zero. Eu sempre uso zero quando eu vou fazer a construção de gráficos, porque o zero ele é a divisão entre os positivos e os negativos. Então, eu vou utilizar o zero, tá? Eu vou utilizar o zero, então eu vou substituir o x por zero. Então, a minha primeira substituição vai ser o zero. Então, eu vou ter y igual a zero, porque a minha função é y igual a x,
Se eu substituir o meu primeiro x por zero, eu vou ter y igual a zero, tá? Então, e eu gosto de substituir a partir do zero, eu substituo valores simétricos, por exemplo, 1 e menos 1, 2 e menos 2. Ou eu posso pegar valores pulando de 2 em 2 ou de 3 em 3, por exemplo. Se eu pegar o 0 e o 2, eu pego o menos 2. Depois eu pego o 4 e o menos 4. Aí o 6 e o menos 6, tá? Então, aqui eu vou pular de 2 em 2. Eu vou pegar o menos 2, eu vou pegar o menos 4. Então, eu vou pegar os simétricos a eles, né? O mais 2 e o mais 4. Como eu substituí esses valores no lugar do x, eu acabei ficando com y igual a menos 4, y igual a menos 2, y igual a 0, y igual a 2, y igual a 4. Lembrando que nós estamos encontrando pares ordenados, né? Então, eu encontrei aqui um par ordenado, menos 4 para x, menos 4 para y. Outro par ordenado, menos 2 para x, menos 2 para y. Outro par ordenado, 0 para x e 0 para y. Outro par ordenado. Quando eu disse que o x valia 2, eu encontrei o y2 também. Quando o x valia 4, eu encontrei o y também 4. Observem que todos os pares que eu encontrei são iguais. Quando isso acontece, então, quando f de x é igual a x, nós temos uma função que ela é classificada de função identidade. Por que ela é classificada de função identidade? Porque nós encontramos valores iguais nos pares. Os valores de x são exatamente iguais aos valores de y. 4, 4, 2, 2, menos 2, menos 2, 0 e 0, que foi o que a gente acabou de encontrar aqui, né? E essa igualdade nos valores de x e y, eles só acontecem neste caso específico de função, quando nós temos f de x igual a x. Quando nós temos este caso, f de x igual a x, nós temos então a função identidade. O a igual a 1, e nós vamos ter o b igual a 0. E aí nós temos a função identidade, onde nós temos os pares iguais. Isso sempre vai acontecer para quando nós temos essa situação. Então, aqui a gente diz que essa função ela é classificada função identidade. Vamos colocar agora esses valores no gráfico. Então, eu substituí o 0, 0 e 0, então vai ficar bem aqui, ó, bem no cruzamento dos eixos, né, do eixo x e do eixo y. Menos 2, menos 4 e 4, pegar na ordem dos... Então, aqui o menos 4, desço aqui até a altura, ligo os valores ali, tá um pouquinho torto, tá, gente? Mas é só um esboço do gráfico. E menos 2 com 2. Então, menos 2 com 2. Vou fazer um pouquinho mais em cima, porque senão ia ficar errado o meu valor aqui. Para que eu vou apagar. Então, menos 2 e 2 vai ficar aqui, mais ou menos nessa altura. A gente liga, então, os valores, né? Menos 2 para x, menos 2 para y. E faz o valor do ponto bem aqui no, onde eles se encontram. Agora, 0 e 0 já está ali. Mais 2 e mais 2, então aqui, vamos subir aqui bem na altura do 2, aqui, e o 4 com 4. Opa, queria fazer um tracejado, fiz uma linha reta. 4 com o 4. Vamos lá. Vai ficar mais ou menos aqui. Bom, já tracei então, marquei os pontos. Já sei que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, uma linha reta. Vou pegar aqui uma reta, vou ligar os pontos aqui. Olha, consegui ligar de primeira. Então, aqui está o gráfico da função. Agora, o que a gente tem que enxergar também aqui nessa função? Uma coisa importante da gente enxergar nessa função e que a gente pode observar também em todas as funções
de primeiro grau, né? Toda função de primeiro grau, ela passa sempre na raiz da função. Quem é a raiz da função? Isso aí também está no outro vídeo, né? A raiz ou zero da função é o ponto onde a função é nula, a função é o y, né? Então, se a gente for zerar o y, se a gente pegar a nossa função é y igual a x. Se a gente for zerar o y, a gente vai encontrar o x igual a zero. A função de primeiro grau, ela sempre passa em cima da raiz da função. Então, ela tem que passar em cima do x igual a zero, e ela passa em cima do x igual a zero. E outro valor que ela tem que passar em cima, né? Então, ela passa assim, ó, no eixo x, ela passa exatamente em cima da raiz da função. Neste caso, era zero, e ela passou no zero. E outro lugar que ela tem que passar, no eixo y, é no valor de b. E ela tem que passar no y igual a b, que neste caso o b é zero. Então ela também tem que passar no y igual a zero, e ela passa, essa função ela acaba passando bem no centro, né? Bem no 0 e 0. Então ela passa no ponto 0 para x e 0 para y, que ela tem que passar tanto na raiz da função, que é zero, quanto no ponto que é o y, que é o valor de y igual a b. Essa é uma característica da função de primeiro grau, que agora, quando a gente for ver uma função de primeiro grau, onde ela tem tanto A quanto B com valores diferentes de zero, fica mais fácil de visualizar isso. Aí eu vou te mostrar, isso aí fica mais claro, fica melhor de visualizar isso no gráfico. Agora, uma outra coisa importante que a gente consegue analisar aqui nesse gráfico é que assim, ó, a gente tem então a raiz da nossa função, né? Isso aqui, esse valor aqui é a raiz ou zero da função, né? É a raiz da nossa função, raiz da função. A gente pode observar assim que quem é a nossa função? A nossa função é o y. Então a gente pode analisar olhando para esse gráfico, a gente consegue analisar o comportamento da nossa função, o comportamento do nosso y, porque a nossa função é o nosso y. Então, a gente consegue observar assim, ó, que como a nossa raiz, o nosso zero da função é o zero, acaba sendo o próprio valor zero, a gente consegue analisar que a direita de zero, quando os valores de x aumentam, nós só temos valores positivos para y. E quando os valores de x diminuem, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, quando os valores de x diminuem, nós só temos valores negativos para a nossa função. Então, essas análises a gente consegue fazer olhando para aquele gráfico, né? O nosso gráfico, ele está com valores positivos para y, os valores de y eles aumentam, porque 1, 2, 3, 4, quando o x está maior que zero, e os nossos valores de y diminuem, os valores de y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, quando o x é menor que zero. Então, são análises que a gente consegue fazer, olhando para o gráfico, a gente consegue fazer essas análises. Agora a gente vai ver depois, eu vou fazer um vídeo específico sobre o estudo do sinal, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande se eu for fazer essa análise de gráficos e junto com isso ainda estudar detalhadamente o estudo do sinal, vai ficar muita coisa, mas eu estou te mostrando que dá para ter essas noções, olhando para o gráfico a gente consegue ter essas noções, né, que já é o estudo do sinal, só que a gente vai ver mais detalhado como é que a gente coloca isso no papel, como é que a gente organiza essas ideias. Vamos fazer então outra função. Então, essa aí é a função identidade, porque é uma função onde nós conseguimos encontrar todos os valores de x exatamente iguais a todos os valores de y. E ela passa no zero, né? Ela passa na origem. Vamos ver outro exemplo agora. Agora nós vamos fazer o gráfico de f de x igual a 2x. Vejam que nós acabamos de fazer um gráfico de f de x igual a x. E nós vimos que aquela é a função identidade, porque cada valor de x corresponde ao mesmo valor de y quando nós fizemos a substituição para encontrar os pares ordenados.
Aqui eu já peguei de propósito esse número só para a gente ver a diferença de uma para outra, né? É bem parecida, bem semelhante, porém ao dobro. Eu poderia ter pego triplo, quádruplo, não importa. Eu vou mostrar que é diferente, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar, como eu disse, vou igualar a y para facilitar, porque eu vou colocar no plano cartesiano, onde eu vou usar o x e o y, e vou pegar o zero. Então, minha primeira substituição vai ser por zero. Vou pegar números simétricos. Vou pegar, então, o menos 1 e o menos 2. Então, vou substituir o x por menos 1. Vou substituir o x por menos 2. E vou substituir pelos valores simétricos a eles, né? Então, a 1. E vou substituir pelo simétrico de menos 2. Opa, aqui eu já ia esquecendo do 2. E vou substituir pelo simétrico de menos 2, que é o 2. Agora eu vou resolver aqui o valor numérico. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu encontrei 0. Deixa eu arrumar aqui. Então, eu encontrei menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Vou escrever os pares ordenados agora. Meu primeiro par ordenado, x vale menos 2, y vale menos 4. X vale menos 1, y vale menos 2. X vale 0, y vale 0. X vale 1, y vale 2. X vale 2, y vale 4. Observem, né? Essa função aqui, ela é uma função linear. Linear porque ela passa sempre na origem. Toda função que tem o a, que é o coeficiente angular, e não tem o b, ela é linear. Então, essa função aqui, ela tem o a, que é o coeficiente angular, que vale 2. Ela não tem o b é 0. Então, toda função que tem o a e não tem o b, ela vai obrigatoriamente passar na origem, né? Na origem, no cruzamento dos eixos, que é no 0, 0. Ela vai passar no 0, 0, porém ela pode ser crescente ou decrescente. Neste caso, eu esqueci de fazer a análise lá no início, né? Neste caso, ela é uma função crescente porque o a é positivo. Então, ela vai ser uma reta, né? Com inclinação voltada para cima. Então, ela vai ser uma reta subindo, né? Uma reta crescente. Ela poderia ser uma reta decrescente se eu tivesse colocado menos 2x. Aí ela passaria no zero, porém, assim, né? Descendo. Então, a gente tem que fazer essas análises para ver como é que o nosso gráfico tem que se comportar. Eu esqueci de fazer no início, mas tem que fazer, tá? Para facilitar e para ver se você está fazendo também o gráfico certo. Isso aí tudo facilita para ver se não está fazendo errado. Então, já no início já tem uma noção de como vai ser o teu gráfico. Tá, deixa eu botar os meus pares agora no gráfico. Menos 2 com menos 4, então menos 2 para x com menos 4 para y. Deixa eu marcar o menos 4 que não está marcado ali. Menos 4, mais ou menos aqui. É um esboço. Se você tiver papel milimetrado, melhor ainda. Faz com a régua, com papel milimetrado, que aí vai ficar bem mais bonito que o meu. Então, vou fazer assim, eu vou marcar com uma linha fraquinha aqui verde, ó. E aí eu marco os pontos de outra cor. Mas faz com tracejado que fica melhor. Menos 4 com menos 2. Menos 4 para y, menos 2 para x. A gente liga os pontos. E aqui eu vou fazer um pontinho de outra cor para destacar aquele ponto. Então, vou fazer de outra cor aqui. Vai demorar um pouquinho mais, mas acho que vai ficar mais arrumadinho. Aqui eu vou marcar o ponto, ó, de encontro dos dois. Faz tracejado que fica melhor. Aquele pontinho de encontro ali. Vou pegar outra linhazinha aqui. Agora eu vou marcar o ponto menos 1 para x e menos 2 para y. Menos 1 para x e menos 2 para y. Menos 1 para x e menos 2 para y, nessa altura aqui. Menos 1 para x e menos 2 para y, tá aqui. Liguei os dois. Agora eu vou marcar
de novo, ponto de amarelo. Vou marcar os dois aqui. Agora eu vou marcar de novo outro ponto. Vamos ver que ponto a gente vai marcar agora. Ah, o 0, 0. Vou marcar ali no meio, então, o ponto 0, 0. Só marco aqui, bem no cruzamento dos eixos. Já marquei aqui os pontos, então, 1 para x e 2 para y, 2 para x e 4 para y. Vou fazer aqui, indicar aqui os pontos onde eles se ligam, onde os valores se ligam. Agora, eu vou marcar aqui a reta. Então, eu vou ligar aqui. Deixa eu juntar aqui os pontos. Ai, não, ficou mal esse... Deixa eu juntar aqui os meus pontinhos. Tentar juntar... Ah, agora eu consegui juntar todos. Tá. Então, olha só. A diferença desse aqui, dessa função aqui, para a função que nós fizemos anteriormente, nós fizemos uma função que foi a função identidade, né? Que é a função onde tem todos os valores exatamente iguais. É que a função identidade, como ela tinha todos os valores exatamente iguais, eu vou traçar ela aqui. Ela ficava muito no centro, assim, ó, bem no centro. Então, qual é a diferença quando a gente acrescenta na frente do x um valor diferente de 1, né? Maior que 1 ou menor que 1. Quando a gente acrescenta, então, um valor na frente do x, a gente muda o coeficiente angular. Então, a gente muda, na verdade, a inclinação da nossa reta. Observa, né, que a gente tem aqui, ó, uma inclinação da reta. Ó, nós temos aqui uma inclinação para f de x igual a x. Aqui nós tínhamos, então, aqui seria o esboço da função do gráfico anterior, que nós fizemos ali o primeiro, onde nós tínhamos a função identidade, onde cada valor de x correspondia ao mesmo valor de y. Agora nós mudamos para 2x, então nós mudamos o coeficiente angular. Quando nós mudamos o coeficiente angular, nós mudamos o ângulo dessa reta em relação ao eixo x. Olha só o ângulo em relação ao eixo x, ó, como mudou. Né? Então, aqui, essa reta aqui, já é f de x igual a 2x. Se eu aumentar mais ainda o meu ângulo, o meu coeficiente angular, eu vou mudando o meu ângulo de abertura. Então, se você quiser ver como é que vai ficar, pode fazer no mesmo gráfico, f de x igual a x, f de x igual a 2x, f de x igual a 3x, f de x igual a 4x, e vai aumentando os valores para ver como o coeficiente angular ele altera. Por isso que o nome é coeficiente angular, porque ele muda o ângulo da reta em relação ao eixo x. Então, viu que interessante como é que quando a gente compara uma reta com a outra, a diferença de um coeficiente para o outro, né? E a gente poderia ter um coeficiente angular, a gente pode ter um coeficiente angular menor que 1, né? A gente poderia construir o gráfico da função f de x igual a 1 meio de x, é 0,5x, né? Vou escrever aqui, 0,5x. Então, a gente teria uma reta também, semelhante a essa, passando também na origem, porém ela teria um ângulo de abertura mais próximo, um pouquinho mais próximo do eixo x em relação às outras duas, porque o coeficiente angular é menor. Então, isso aí é uma coisa que quando a gente constrói o gráfico, a gente consegue visualizar, conforme o valor do coeficiente angular, a gente consegue visualizar o que a gente está enxergando nos números, a gente consegue visualizar através do gráfico. Vamos fazer outro gráfico agora. Gente, eu não me aguentei e fiz rapidinho o gráfico da função f de x igual a 1 meio de x. Os cálculos estão aqui embaixo, ó. Por que eu fiz o gráfico dessa função? Nessa tela,
né? Eu tinha começado com um gráfico de f de x igual a 2x. Aí fiz o gráfico, mostrei como é que a gente encontra os pares ordenados. Aí comparei o gráfico de f de x igual a 2x com o gráfico que nós tínhamos encontrado anteriormente de f de x igual a x. Mostrei para vocês que quando o coeficiente angular vale 1, e depois eu aumento o coeficiente angular, eu aumento o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x. E aí eu falei que se eu diminuir o coeficiente angular, eu também diminuo o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo x. E dei o um exemplo assim, se eu pegar uma função f de x igual a 1 meio de x, 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então, eu peguei um valor menor que 1. Se eu pegar um coeficiente angular a menor que 1, eu vou ter um ângulo de abertura em relação a x menor ainda do que o que eu tinha quando eu peguei f de x igual a x, né? Então, para mostrar isso, para a gente enxergar isso através do gráfico, porque o que eu estou tentando mostrar, além de construir os gráficos? Construir os gráficos é fácil, a gente coloca valores na função, encontra correspondentes em y, junta os pontos e o gráfico está pronto. Mas o mais importante do que construir um gráfico, pessoal, é a gente conseguir interpretar coisas nesse gráfico. É olhar para esse gráfico e enxergar alterações, enxergar aonde que a função cresce, aonde que a função decresce. E essa história de enxergar o ângulo de abertura também é algo que a gente consegue enxergar tendo o valor do coeficiente angular. Então, acontece muitas vezes em muitos exercícios onde a gente tem que comparar o gráfico de duas funções, por exemplo. E a gente não precisa ter valores numéricos, se a gente tiver o gráfico construído e tiver que falar a respeito do coeficiente angular de duas funções apenas pelo gráfico, a gente já consegue dizer se o coeficiente angular de uma é maior que a outra ou não, apenas pelo ângulo de abertura. Então, é por isso que eu estou dando importância para isso, para vocês verem como os detalhes são importantes quando se trata de análise de gráficos. Então, fiz o gráfico, a reta rosa, representando f de x igual a 1 meio de x. Substituí aqui os valores de x, aqui tem os valores menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Aí encontrei os correspondentes em y, que estão aqui de vermelho, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei os pares ordenados, liguei os pares e construí a reta rosa. Observem que quando eu construí a reta rosa, eu achei um ângulo de abertura menor, que era o que já estava previsto. Porque quanto maior o ângulo, quanto maior o coeficiente angular, maior o ângulo de abertura da nossa reta com o eixo X. Então, viram como é importante, como a gente consegue pegar informações do gráfico apenas pelo desenho? Então, eu tive que fazer para a gente visualizar o que eu tinha falado. Agora sim, a gente vai ir para um próximo gráfico. Então, agora vamos fazer o gráfico, a análise do gráfico da função y igual a 2x mais 1. Uma função um pouco diferente. Aqui nós temos uma função completa, onde nós temos o a igual a 2, o b igual a 1. Essa função é classificada como função afim. Toda função que tem o a e o b é diferente de zero, ela é classificada como função afim, porque ela tem os dois coeficientes, o angular e o linear. Então, neste caso, né, nós temos os dois. Ela é uma função também crescente, então, porque ela tem um a positivo. Por enquanto, estou pegando só funções crescentes, né, mas depois a gente vai fazer uma função decrescente. Ela vai ter, então, essa inclinação, que por enquanto é a que a gente tem visto, mas não se preocupe que a gente vai fazer função decrescente também. Agora eu vou fazer as substituições dos valores de x por zero e alguns valores simétricos para a gente pegar um gráfico, ficar com um gráfico bonitinho. Aqui eu já substituí, então, os valores, né? O zero, como a divisão dos positivos com os negativos, menos 1, 1, menos 2 e 2. Vou montar aqui os pares ordenados. Primeiro par ordenado, menos 2 para x e menos 3 para y. Segundo par ordenado, menos 1 para x
menos 1 para y. Terceiro, 0 para x e 1 para y, outro par ordenado. 1 para x e 3 para y. 1 para x e 3 para y. 2 para x e 5 para y. Então, tem os pares ordenados. Agora, vou colocar esses pares no gráfico. Vou colocar esses pares no gráfico. Vou fazer de novo aquela linha para ficar mais bonitinho, né? Vou marcar os pares. Então, vou marcar o menos 2 para x e o menos 3 para y. Menos 2 para x com menos 3 para y. Vou marcar aqui os dois. Aqui. Agora, eu vou marcar o menos 1 com menos 1. Depois eu faço as bolinhas aqui. O menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1. O 0 com 1. Quando nós temos um valor igual a 0, lembra que a gente marca exatamente em cima. Eu vou fazer as bolinhas aqui. Quando a gente tem um deles igual a 0, a gente marca em cima do outro eixo. Então, o eixo x não tem nada. O eixo y tem valor 1. Marco em cima do eixo y 1. Então, marco em cima do eixo y 1. Aqui, 1. E agora eu vou marcar o ponto 1 e 3. Vou marcar de amarelinho de novo com a linha para não ficar tudo torto. 1 para x e 3 para y. 1 para x e 3 para y. Nessa altura aqui, aqui. 2 para x e 5 para y. 2 para x e 5 para y. 2 para x e 5 para y. Aqui. Agora eu vou marcar os pontos. Deixa eu pegar de novo o lápis. Vou marcar aqui os pontos e os pontos. Tá. Vou marcar agora. Tem uma coisa aqui que eu marquei, que eu escrevi agora, ó. Raiz da função, marcar no eixo x. Botei várias exclamações só para dar uma destacada, né? Porque a gente sempre tem que marcar, quando a gente constrói o gráfico da função de primeiro grau, no eixo x, a reta, ela tem que passar no eixo x, no valor em cima, exatamente em cima da raiz da função. Isso é no eixo x. Então, a gente tem que encontrar a raiz dessa função. Para fazer o esboço do gráfico bonitinho, a gente escolhe uns pontos, que foi o que eu fiz. E uma coisa que a gente tem que calcular à parte é a raiz ou zero da função. A raiz da função e o zero da função, que são a mesma coisa, é o ponto onde a reta corta o eixo do x. Então, para eu descobrir a raiz ou zero da função, é só a gente igualar a função a zero e encontrar o valor de x. Então, a minha função era 2x mais 1. Eu vou pegar igualar a zero, resolvo isso aqui, então fico com 2x igual a menos 1, fico com x igual a menos 1 meio, que é menos 0,5, então eu tenho que marcar o ponto menos 0,5 em cima do eixo x, e a minha reta tem que passar por ali. E observem que depois de eu ter marcado todos os meus pontos aqui, ó, né, que são os meus pontos que eu encontrei com os valores que eu substituí, os valores que eu quis, eu vou realmente passar, se eu traçar uma linha reta em cima desses pontos, eu vou passar no x igual a menos 0,5. É mais ou menos aqui o menos, ó, o zero tá aqui, né? E o 0,5 vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou realmente passar em cima desse ponto aqui do 0,5. Vai bater o valor da minha raiz com os pontos que eu fiz ali. Lógico que eu estou fazendo um esboço. Se pegar um papel milimetrado, fizer com uma régua, os valores bem distribuídos, vai ficar melhor ainda. Então, toda a função de primeiro grau, a reta passa exatamente em cima da raiz. Então, quando a gente tiver um gráfico, e aí tem um valor ali no gráfico, que a reta está passando em cima daquele valor, você já sabe que aquele valor que a reta cortou o eixo do x é o zero da função, é a raiz da função. Que neste caso aqui, a raiz da nossa função é 0,5. Agora eu vou juntar os meus pontos e vou ver que a minha reta vai passar
no 0,5, na raiz da minha função. Deixa eu tentar arrumar minha reta aqui para ela ficar bonitinha. Acho que vai ficar bonitinho aqui. Olha, pegou os meus pontos, pegou o meu 0,5 e ficou legal, ficou boa a minha reta. Então, ficou bom, ficou legal. Observem que eu fiz uma reta. Não, eu escrevi uma lei de formação para essa função semelhante à que nós fizemos agora há pouco. Nós tínhamos feito essa lei de formação aqui, ó, y igual a 2x. Nós tínhamos feito essa aqui. Agora, o que nós fizemos foi y igual a 2x mais 1. Nós acrescentamos um termo, né? Nós acrescentamos o coeficiente linear. Então, quando nós acrescentamos um termo na nossa lei de formação, nós deslocamos. Nós tínhamos o nosso gráfico bem no meio. Quando nós não temos o coeficiente linear, nós ficamos sempre com o gráfico bem no meio, bem no zero, com a nossa reta bem no zerinho ali. Quando nós temos um termo adicionado subtraído, né? O que a gente faz é deslocar, a gente tira dali do zero, a gente desloca aquele gráfico do centro do cruzamento dos eixos, que foi o que a gente fez ali. A gente deslocou do cruzamento. E uma coisa importante aqui é que quando a gente tem o coeficiente linear, que é o nosso caso, né? Nós não temos mais essa função aqui, eu vou apagar essa função, nós não temos mais ela. Nós temos a função y igual a 2x mais 1. A função de primeiro grau, ela sempre vai passar no eixo y, no valor do b. E observe que neste caso o valor do b vale 1, e ela cruza realmente, ó, o eixo y no valor do b. Ó, ela cruza o eixo y no valor do b. Então, duas coisas importantes a respeito da função de primeiro grau. Ela cruza, ela vai passar, então a reta, né? A reta passa em x. Ai, que feio ficou, vou arrumar. Ela passa em x, ela cruza, né, o eixo x. Em x no valor da raiz, ou do zero da função, né? Exatamente no valor da raiz da função. Ela passa no x, exatamente em cima da raiz ou zero da função, e ela passa no y, e no y, no valor de b, sempre. E se o b for zero, ela vai passar no valor de b, ela passa em cima do zero, que é o que aconteceu quando nós tínhamos y igual a 2x. Nós tínhamos o b igual a zero, ela passou em cima do b, ela passou no zero. E no y no valor de b. Então, isso aqui sempre acontece. Sempre acontece. A tua função de primeiro grau, tu vai olhar para ela. Aí tu vai olhar o valor de b. B vale 1 nesse caso, tu já sabe que o teu gráfico vai cruzar no 1. No valor de y, ela vai cruzar no 1. Já é um ponto que tu pode marcar ali, tu já pode fazer uma bolinha ali em cima, no valor de b, porque ela vai passar ali. E aí, se tu quiser saber onde é que ela vai passar no x, pega a função igual a zero, que foi o que eu fiz aqui, ó. Pega a função igual a zero, tu vai achar o valor de x, já marca uma bolinha ali no valor de x, que foi o que eu fiz aqui no 0,5. Então, ela vai passar no b e vai passar no x. E os outros pontos? Os outros pontos a gente calcula apenas para dar um formato mais bonito no nosso gráfico, né? Para deixar ele mais arrumadinho e para deixar ele mais preciso também. Mas a gente precisaria, para deixar um esboço mais grosseiro, apenas do ponto onde ela passa no x e o ponto onde ela passa no y. Ligando eles dois, a gente já teria um esboço, grosseiramente, da nossa função. Mas os outros pontos, quanto mais pontos a gente dá, melhor a gente deixa a nossa função. Vamos fazer uma função agora decrescente, né? Porque a gente só fez função crescente até agora. Ai, apaguei tudo. Era. Deu. Agora, para fazer um gráfico de uma função decrescente,
eu peguei, então, a função, peguei uma com fração também, né? Porque às vezes, quando tem fração, a gente se perde. Menos 1/2 de x mais 2. Lembrando que multiplicar um número por 1/2, gente, é a mesma coisa que dividir por 2, tá? Aí eu substituí 1/2 por 0,5. Então, multiplicar um número por 0,5 é dividir o número por 2. Então, aqui ficou menos 0,5 vezes menos 4. Menos com menos fica mais. E 0,5, multiplicar 0,5 por 4 é dividir 4 por 2, dá 2. Então, vai dar mais 2 com mais 2, dá mais 4. Então, aqui eu encontrei um par ordenado, x vale menos 4, porque eu substituí o x que estava aqui, ó, por menos 4 e encontrei y igual a mais 4. Então, e fazendo essa mesma regrinha, né, que multiplicar por menos 0,5 é a mesma coisa que dividir por menos 2. Então, eu fiquei aqui com menos 0,5 vezes menos 2, vai dar mais 1. Mais 1 com mais 2 dá mais 3. Então, eu encontrei a dupla menos 2 para x, aqui ó, o valor de x, e encontrei 3 para y. Ai, deixa eu arrumar aqui que ficou feio. 3 para y, que eu tinha encontrado menos 4, com 4, vou grifar aqui 0 para x e 2 para y, tá? Fazendo os cálculos ali do valor numérico. 2 para x e 1 para y. 4 para x e 0 para y. 4 para x e 0 para y. Lembrando que essa aqui é uma função afim, porque ela tem o coeficiente angular, 1/2, né? O a dela é menos 1/2, então ela é decrescente. E ela tem o coeficiente linear 2, linear é o b, é igual a 2. Então, lembra que eu falei lá no outro, quando eu expliquei o outro exemplo, que a nossa reta, ela sempre vai passar no eixo y em cima do coeficiente linear. Então, a gente já pode marcar no eixo y o valor de 2. Então, vou marcar lá. Ela vai passar aqui. Ela vai passar aqui em cima. E no eixo x, a gente já pode marcar o zero da função. Então, para aí que eu vou calcular o zero da função. Pego a minha função, que é menos 1/2, igual a zero, né? Então, para aí, menos 1/2 de x mais 2, igual a zero. E vou, então, marcar este valor que eu vou encontrar para x. Passo que tem x para um lado, que não tem para o outro, né? Vou achar o valor de x aqui. Aqui eu fiquei com uma proporção. Multiplico cruzado aqui. Então, vou ficar com menos 1x vezes 1, vai dar menos x. Igual a 2 vezes menos 2, dá menos 4. Menos e menos vai ficar tudo positivo, né? Ou multiplica por menos 1, aí você faz a regra que você está acostumado. Fica x igual a 4. Então, o meu zero da função, ou a minha raiz da função, é x igual a 4. Então, eu vou substituir, eu vou marcar em cima do eixo x a minha raiz. Então, eu marco em cima do eixo x o valor de 4. Vou falar de novo, vou ser repetitiva, porque na matemática é importante as repetições para a gente gravar. Em cima do eixo y, a reta passa no valor de b. No valor de b, a reta passa em cima do eixo y no valor de b. E a reta passa em cima do eixo x, ela passa no zero da função, na raiz da função. Para encontrar a raiz da função, nós igualamos a função a zero, achamos o valor de x. Neste caso, deu x igual a 4. Marco em cima do eixo do x. Então, a minha reta vai passar ali. A minha reta é decrescente porque o meu a é menos 1/2, então ela vai ser uma reta com inclinação para baixo, né? Então, vai ser o que vai dar mesmo, porque eu já estou vendo ali que ela está inclinadinha. Se eu for ligar os pontos, vai dar uma inclinação para baixo. Agora, para ela ficar mais bonitinho, eu vou marcar aqueles pontos ali no meu gráfico. Os pontos que eu tenho. Vou ligar de amarelinho, que nem eu fiz nos outros, para não ficar tudo torto. Menos 4 com 4. Menos 4 para x. E 4 para y. Menos 4 para x e 4 para y. Vou ter que descer aqui, que senão eu fico na frente. Menos 4 para x e 4 para y. Vamos lá.
menos 4 para x e 4 para y, aqui mais ou menos. Agora o próximo ponto, menos 2 para x e 3 para y, menos 2 para x e 3 para y, ó, vai ficar perto do meu pontinho vermelho ali, que é o que eu tenho que passar mesmo. 0 para x e 2 para y, então neste caso, quando eu tenho um dos valores sendo 0, eu tenho que marcar em cima do outro eixo, que tem valor. O x vale 0, não marco nada no x, o y vale 2, eu marco em cima do y. Ah, já é o valor do b, coincidiu com o valor do meu b. Então, esse ponto já está marcado, né? Eu vou até aproveitar aqui para ligar os outros dois, esse e esse aqui. Agora, eu vou seguir ali com o meu amarelinho para marcar os outros pontos. Agora, eu vou marcar o ponto 2 e 1, então. 2 para x e 1 para y. Aqui, 1 para y, com 2 para x. E depois, o ponto 4 para x, que já tá, porque é o meu zero da função, 4 para x e 0 para y. Então, ficou perfeito, né? Poderia pegar uns valores, assim, outros valores para x, para encontrar uns valores aqui mais para baixo, mas tudo bem, né? Os valores que eu escolhi acabaram dando uma reta assim. Vamos marcar aqui agora o gráfico, vou fazer esse aqui de rosa. Eu adoro um colorido. Deixa eu tentar ligar tudo bonitinho aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Ai, não ficou legal. Deixa eu tentar dar uma inclinação certa para essa reta. Agora deu uma inclinação certa. É que eu não marquei o ponto ali do amarelo, mas agora eu marco. Então, vejam que a reta ficou como previsto, né? Era uma reta decrescente. Agora eu vou marcar aqui o amarelinho, ó, tá? Esse ponto ficou fugindo, porque não tá bem preciso, né? A distribuição dos pontos não está bem precisa. Ele ficou um pouquinho fora do que o esperado. Mas é isso aí. Então, não é difícil fazer o gráfico, não é difícil também analisar se é crescente, se é decrescente. Não esquece que no eixo y tem que passar pelo valor de b e no eixo x tem que passar no zero da função, né? Então, aqui, ó, é o zero da função ou raiz da função, né? Então, esse aqui, o ponto zero da função é o ponto que tem valor para x e não tem valor para y. E o outro ponto é o ponto B, né? Aqui é o ponto onde tem valor. Esse ponto aqui tem valor 0 para x e b para y, que é o coeficiente linear. Então, é uma função. Observem que é uma função onde o coeficiente angular, ele é negativo e ele é menor que zero. Então, ele é um coeficiente, ela deu com uma inclinação para baixo, né? Porque o coeficiente angular é negativo e deu um ângulo de abertura em relação ao eixo x, um ângulo de abertura pequeno por causa aqui, ó, por causa do que é 0,5, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, o ângulo dela é um ângulo pequeno por causa que é 0,5 o valor. E conforme a gente vai aumentando esse valor, mesmo sendo negativo, ela vai abrindo mais esse ângulo. Vamos fazer uma outra reta negativa. Na verdade, eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, para a gente fazer outras retas. E aí eu vou pegar, no próximo vídeo, vou fazer o estudo do sinal. Então, eu vou fazer gráficos, porque para a gente estudar o sinal, a gente tem que fazer gráfico. Então, eu já vou, na verdade, trazer uns gráficos prontos, a gente faz umas análises semelhantes a essa que a gente fez, só que eu não vou construir o gráfico, eu já vou pegar o gráfico pronto, aí a gente faz essas análises de ângulo, do ponto que corta o eixo x, do ponto que corta o eixo y, do coeficiente linear, do coeficiente angular, e a gente vai analisar onde que a função é crescente, onde que a função é decrescente, onde que a função é positiva, onde que ela é negativa, onde que ela é nula. Então, eu vou encerrar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande. E vou fazer um só de estudo do sinal, onde a gente vai fazer essas outras análises também, tá bom? Senão vai ficar muito grande. E obrigada, né, para quem ficou até aqui. Não tinha
como não seguir, porque eu acabei fazendo vários exemplos. Ainda faltou fazer nesse vídeo o gráfico da função constante, né? Que é uma linha reta acima do eixo, acima do zero, paralelo ao eixo x, ou abaixo do zero, paralelo ao eixo x. Também ainda tem que fazer o gráfico da função constante. Na verdade, eu vou mostrar o gráfico da função constante junto com o estudo do sinal para deixar o gráfico, para não deixar faltando nenhum gráfico, né? Tá? Vou fazer um vídeo separado só de gráfico da função constante, para deixar todos os gráficos prontos, porque acabou que aqui ficou muito grande, e aí deixei só os gráficos só da função de primeiro grau, mas o gráfico da função constante também tem que ser visto também. Então, mas não vai faltar. Então, ou vai ter um gráfico só dele, ou vai ter um vídeo só dele, ou vai estar junto com o estudo do sinal, mas aí vai estar aí na descrição do vídeo, então segue acompanhando que não vai faltar nada, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, obrigado pela paciência, espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido. Refaz de novo, se possível, né? Pega um papel milimetrado, régua, e também faz essas análises, esses estudos que eles ajudam também em outros conteúdos, não somente na matemática. É muito importante a gente saber analisar gráficos para outros conteúdos também, tá bom? E te aguardo no próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Obrigada, tchau!